Senhor Deus, nosso Pai, todo bom, misericordioso e justo. Jesus Cristo, nosso irmão, guia, modelo, espiritualidade amiga, é com muita alegria que nos reunimos. Primeiramente, quero também agradecer por todo esse trabalho que a casa executa a favor de todo o nosso desenvolvimento moral, toda a nossa confraternização. Peço em seguida, Senhor, espiritualidade amiga, nossos anjos da guarda, que tenhamos coragem, que tenhamos resignação para que a mensagem que compartilhamos possa ser de fato seguida, executada por todos nós, para que tenhamos a coragem de trilhar esse caminho que a doutrina nos norteia de forma tão bonita, tão misericordiosa. Peço ainda que tenhamos a atitude de combater nossas vaidades, o nosso orgulho, e que tenhamos a disciplina de levar esse conhecimento, essa energia tão bonita, tão positiva que compartilhamos nesse momento, que tenhamos a disciplina e a bondade de compartilhar tudo isso em nosso trabalho, em nossa família, em cada lugar pelo qual a gente possa estar, e que também de forma de energias, nas ondas que emitimos, também possamos compartilhar esses sentimentos e essa bondade com todos nesse planeta que estão encarnados, também os desencarnados. Muito obrigado, que assim seja. Boa noite a todos. É com muita alegria e sobre as bênçãos do nosso amado Mestre Jesus que estamos iniciando as nossas atividades de hoje. Sejam bem-vindos ao Núcleo Espírita Nosso Lar para mais esta noite de estudos. E é com muita alegria que convidamos o nosso amigo José Eustáquio, palestrante espírita e colaborador aqui do Núcleo Espírita Nosso Lar. Vai falar sobre o tema Laços de Família. Seja muito bem-vindo, Eustáquio. Obrigado, dona Ângela. Boa noite, pessoal. É um prazer nós estarmos aqui para estudarmos mais uma vez a doutrina espírita e podermos trocar experiências que nós vivenciamos no seio da família. Nós colocamos aqui Laços de Família 1, porque vai ter o 2. Porque nós não conseguimos fazer tudo o que é preciso fazer nesse tempo que a gente tem de uma palestra. É muito pouco tempo para tratarmos de um assunto tão importante. E a gente vai discorrer de uma forma em que começamos a formar a família, para nós chegarmos ao entendimento da família hoje, atual, tá? E de uma forma bem tranquila, porque é apenas uma reflexão, como disse alguém, falou ainda na entrada ali, ainda há pouco, que tem pessoas aí que já viveu uma eternidade com a família e não é possível que não sabe as coisas da família, né? Então, a maioria de vocês, de nós, sabe sim muito sobre família, conhece de família, tem a sua própria família, né, a sua família de origem, a sua família atual, e sabe muito, e às vezes muito mais do que nós, e nós vamos estar falando à luz do Evangelho e da doutrina espírita. Aqueles que quiserem fazer a sua participação, como disse a Lília, é só fazer anotações que nós vamos trocando ideias. Perguntaram para o Emmanuel, nessa questão 175 do livro Consolador, o Instituto da Família é organizado no plano espiritual antes de projetar-se na Terra? Muitas pessoas questionam isso aí. Até espíritas questionam isso.
Porque a família está tomando uma outra característica de formação de família. E aí as pessoas pensam que isso não tem validade, que isso não é uma realidade, mas é. Nós vamos estudar e, se quiserem, pode trazer suas posições e perguntas, porque é uma realidade no mundo espiritual. Porque muitas vezes nós não conseguimos acompanhar a realidade do mundo espiritual. E aí Emmanuel responde: o colégio familiar tem suas origens sagradas na esfera espiritual. Em seus laços reúnem-se todos aqueles que se comprometeram no além a desenvolver na terra uma tarefa construtiva de fraternidade real e definitiva. Colégio familiar. No plano espiritual, quando nós estamos preparando para reencarnar, nós fazemos um projeto de vida. E nesse projeto de vida vai sendo trabalhado, traçado planos para a constituição da família terrena. E muitas vezes, ou quase sempre, podemos dizer, que aqueles que farão parte da família terrena, consanguínea, eles se encontram. Nos encontramos lá no plano espiritual e traçamos planos juntos. Traçamos planos para a formação da família e para o desenvolvimento da família. Por isso que muita gente não consegue entender e aceitar esta posição, esta resposta de Emmanuel, nessa colocação da doutrina espírita. Porque as famílias estão tomando rumos inesperados e às vezes se formam, e depois de formada a pessoa fala: não era essa pessoa que eu queria. E aí ela começa a pensar: será que eu errei? Ou será que eles erraram? O que está errado? O que podemos fazer? Se nós entrarmos na posição espírita, nas orientações dos nossos amigos espirituais, nós vamos ver que não tem nada errado. A proposta foi colocada. É projeto de vida. Projeto, o nome já diz. Projeto. Projeto muitas vezes pode ser mudado. E às vezes nós mudamos. A vida é nossa, o projeto é nosso, a construção é nossa. Nós não fazemos isso, vamos construir uma casa e mudamos todo o projeto. Os arquitetos, lá no plano espiritual, Lília, os arquitetos daqui também, os arquitetos ficam de cabelo em pé. O que vai fazer com o meu projeto? Porque o projeto foi estabelecido, planejado, já está tudo organizado. Mas é respeitado o direito daquele que fará parte. Aquele que vai estar formando a família, ou construindo a casa. Os profissionais, os arquitetos lá do plano espiritual respeitam, e os arquitetos daqui também respeitam, porque é a vontade do contratante, de quem contratou. Não é? Mas aí, planeja-se no mundo espiritual. E como que se faz para nos encontrarmos? Para estas almas, estes espíritos se encontrarem depois que nascemos. Como que se faz? Já pensaram? Já pensaram que muitas vezes nós planejamos e aí as coisas começam a ficar difícil, vai passando o tempo, e aí a gente fala: será que não vai acontecer? Será que eu não vou encontrar minha alma gêmea? Não é assim? A pessoa fica na expectativa. Eu quero encontrar minha alma gêmea. Eu quero encontrar alguém que eu amo e que me ama. E buscamos
procuramos, sem percebermos, muitas vezes nós procuramos insistentemente. A neurociência desenvolveu algumas pesquisas comprovando a produção de dopamina, serotonina, norepinefrina e outros neurotransmissores necessários à sobrevivência do ser humano, que são substâncias, energias produzidas pelo corpo, por nós. Descobriram, nessas pesquisas, que estas substâncias, a produção destas substâncias estão relacionadas a questões emocionais. A produção destas substâncias, desses neurotransmissores, estão relacionados a questões emocionais, questões culturais, questões familiares. Ou seja, a produção destas substâncias acaba interferindo nos nossos relacionamentos, nas escolhas. Sem o percebermos, elas interferem. Descobriram isso. E é uma realidade. Uma lei de atração. Nós falamos muito de lei de atração. E ela acontece todos os dias e nós não percebemos. As atrações, o olhar. E descobriram mais. Descobriram, e aí, nessas descobertas, eles descobriram, né, e desenvolveram um projeto que chama A Química da Paixão. É um texto, né, comprovado, comprovações científicas, publicado em revista científica, que chama A Química da Paixão. Porque eles descobriram que essa interferência, essas energias e as suas interferências provoca sentimentos nos apaixonados, nas pessoas que estão apaixonadas. E eles foram estudando e eles começaram a buscar nestes estudos se aquilo que as pessoas estavam sentindo, se era paixão, que tipo de sentimento que muitas vezes faz a pessoa perder consciência de si mesmo, faz a pessoa matar, agredir o outro, gritar, pagar mico. Não tem isso? Todos nós já passamos pela juventude, muitos estão na fase da juventude, e sabe que isso acontece. Faz a pessoa fazer coisas que ela não pensava que faria. Mexe com a pessoa, com todo o seu sistema neurológico. E essa química da paixão, eles descobriram que ela tem durabilidade de 18 a 30 meses, de 2 a 3 anos. Durabilidade da química da paixão. E a gente vê, parece que está diminuindo. A gente vê que as pessoas se apaixonam e logo depois desapaixonam. Ah, não, acabou o sentimento. E aí eles estudaram tudo isso para comprovar, para saber o que acontece com a sociedade, com os nossos sentimentos, para entendermos, para que nós possamos, através dos estudos, nós vamos nos entendendo. Por que acaba? Mas acaba. E como espírita, né, que sou, e a gente vai refletindo e associando as coisas com a doutrina espírita, porque eu entendo que a doutrina espírita amplia muito mais o nosso entendimento. E aí eu comecei a buscar um entendimento. Por quê? O que acontece? E aí, particularmente, eu cheguei à conclusão de que esses 18 a 30 meses é sabedoria divina. É sabedoria divina.
É o Pai dando um tempo para que nós possamos planejar o casamento. Porque estamos apaixonados e muitos casam nesse período da paixão. E aí planeja a vida dois, planejam o casamento. E é importante isso. E nós vamos ver por que a sabedoria divina nesse prazo. Porque muitos de nós, se nós não tivermos esse prazo em que nós estamos totalmente envolvidos por estas energias da paixão, não casaríamos. Nós começaríamos a fugir do casamento e da relação, e às vezes da relação com aquela pessoa. Com aquela pessoa. Buscaríamos outras pessoas. Porque aquela pessoa, se nós conhecêssemos a fundo a história de vida espiritual minha, dela, com ela, e não tivesse essa química da paixão, eu não casaria com ela, eu casaria com a outra pessoa. É muito comum a gente perceber em histórias de casamento em que a pessoa, a Maria, apaixonada com o João, e aí de repente surge o Joaquim, e ela não casa com o João, que é apaixonada com ele, e casa com Joaquim. Ela não casa com aquela pessoa que é apaixonada. A gente vê muitos casos dessa natureza. E aí a gente não entende por quê. Existe todo um processo espiritual por trás destas uniões, da união de dois seres. É a lei de atração imperando. A minha energia atrai determinados tipos de pessoas. Não atrai só a Maria, só a fulana. Atrai determinados tipos de pessoas que são atraídas por estas energias que eu produzo. Estas energias, quando chega na pessoa, e eu disse que a pessoa começa a pagar mico, ela faz a pessoa fazer coisas. Nos estudos, eles comprovaram que muitas vezes o tom da voz acelera o coração da pessoa. Ela ainda não viu a pessoa, mas ela passa e ouve a voz e o coração acelera. O cheiro do corpo não é de perfume. O cheiro do corpo atrai. E aí ela sente o cheiro e passando, e ela percebe. O coração dispara. Uma série de detalhes que nós sabemos que acontece, faz o coração disparar quando está apaixonado. É porque neste momento tem o nosso cérebro tem um mecanismo que ele opera com a energia que nos toca. Esse mecanismo opera, ele abre e faz e aciona a produção destes neurotransmissores que eu falei. E aí, esses neurotransmissores são injetados na corrente sanguínea e eu começo a acelerar e ficar eufórico, não é? Conscientemente, muitas vezes. Mas isso acontece. E é necessário que aconteça. Por quê? A doutrina espírita nos esclarece. Preponderam nesse instituto que Emmanuel fala lá, divino, os elos do amor, fundidos nas experiências de outras eras, de outras vidas. Todavia, aí ocorrem igualmente os ódios e as perseguições do pretérito obscuro, a fim de se transfundirem em solidariedade fraternal, com vistas ao futuro. Perceberam que a maioria de nós
espíritos do planeta Terra, não somos espíritos evoluídos. Tem muitos espíritos evoluídos, mas somos espíritos medianos. Por isso estamos reencarnando aqui. Então, nós ainda trazemos sentimentos de ódio, como fala ali, né? Sentimentos, desejos de perseguição, mágoas, ressentimentos daquela pessoa que eu preciso me aproximar, que eu preciso trazer para o meu convívio, que eu preciso ir para o convívio dela, para que nós possamos nos ajustarmos. Perceberam por que, se eu sei quem é e não tivesse a química da paixão, eu não casaria? Porque eu ia falar, nossa, ela me traiu no passado, eu fiz mal a ela numa vida passada, ela não quer me aceitar e não vai aceitar. Não é? Nós aceitamos lá no plano espiritual, porque isso não é escondido no plano espiritual, isso é às claras, totalmente às claras. Mostra para nós esses nossos problemas espirituais e pessoais e falam conosco. Precisamos nos ajustarmos, precisamos aprender a amar e perdoar. E aí a gente se propõe a constituição de uma família. E aí a química da paixão faz um papel maravilhoso, porque a pessoa nem pensa, nem passa pela cabeça dela naqueles 2 anos que aquela pessoa é aquela que o traiu no passado, é aquela que ele matou, assassinou no passado, fez alguma coisa. Nada disso passa na cabeça dela ou dele, porque o coração está disparado e a pessoa quer a outra pessoa junto dela. Não é? Então é algo assim lindo, maravilhoso, para nós entendermos a nós mesmos. Se nós tivéssemos um pouquinho de atenção só nesses detalhes aí, nós começaríamos a pensar, precisamos valorizar um pouco mais as nossas relações. As nossas relações afetivas, as nossas relações de família. E aí nós conduziríamos o nosso projeto de vida, a nossa proposta familiar, com um pouco mais de tranquilidade. Partindo, portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. As palavras que a doutrina espírita nos passa, as palavras que o Evangelho nos passa, vamos refletir. Essa chamada, o Evangelho nos chama a atenção o tempo todo, para que nós possamos construirmos a nossa casa sobre a rocha. Ela tem amor numa mesma família, estamos acorrentados, algemados, aí já deixa de ser alma gema, passa a ser alma algema, em vez de ser alma gema. E está lá a construção, em torno da luz, dando as mãos e procurando a construção da família. Mas aí nós vamos construir a família. Eu estou apaixonado, conheci alguém e quero construir a família. O que eu vou fazer? Reúne-se a família A e a família B para construirmos uma terceira família. Eu saio daqui, tem casos, eu conheço casos, a pessoa sai daqui, vai em São Paulo, conhece alguém em São Paulo, casa, fica gostando, casa e traz, para construir a família aqui. Eu conheço um caso de uma pessoa que saiu daqui, foi em Goiânia e conheceu lá em Goiânia uma mulher, uma moça de Itaúna. Apaixonaram e voltaram, casaram e voltaram para morar em Itaúna. Foram lá só para se conhecer. Interessante, são questões assim que você fala, gente, são tão interessantes estes acontecimentos da nossa vida, mas
é um encaminhamento para que eu possa construir a minha família. Aí eu chego na família dela, da outra pessoa, cultura diferente, educação diferente, nível social diferente, religião diferente da minha. As duas famílias de origem são totalmente diferentes, porque não somos iguais, são famílias diferentes. E aí a gente vai construir a terceira família, a nossa família. Tem tudo para gerar problema, porque é cultura diferente, religião diferente, educação diferente, e ainda muitas vezes trazemos coisas do passado. Tem tudo para dar problema. É aí que entra o Evangelho, é aí que entra a doutrina espírita, nos esclarecendo o processo todo e nos mostrando que nós precisamos fazer todo um trabalho na construção dessa família, dessa terceira família. Se eu não faço, ela vai se dissolver. Vai, com certeza, vai se dissolver. E dissolve. E aqui nós não estamos falando da separação, dissolução de família, condenando. Vocês viram que no nosso slogan, no cartaz, da FEB, está escrito assim: o melhor é viver em família. Aperte mais esse laço. E o nosso nós tiramos: o melhor é viver em família. Nós só colocamos família, aperte mais esse laço. Vocês sabem por quê? Porque as pessoas não estão conseguindo conviverem juntos, e nem por isso serão condenados. Não serão condenados, não podem ser condenados. A espiritualidade, ela é sábia, e ela é todo amor e bondade. Então, as separações que acontecem, não estão conseguindo viverem juntos? Paciência. Em algum momento retornarão juntos, em algum momento se encontrarão para ajustar aquilo que precisa ser ajustados. Mas uma coisa nós não podemos esquecer e deixar de lado: apertar mais os laços de amor com a família. Não é com a pessoa, é com a família. Porque a família continua, mesmo que as pessoas separem, mas a família continua. Então precisamos aprender a apertar mais os laços de família, nos fortalecermos no espírito de família, porque isso fará toda a diferença. Porque nós temos projeto de vida, vocês viram eu falar, projeto de vida nós podemos mudar, nós temos o direito de mudar. Não estou conseguindo, eu preciso dar um tempo, preciso fazer alguma coisa, e aí a gente faz. Mas não posso deixar de lado a responsabilidade com aquela família que nós geramos, a terceira família. E aí, para que ela possa ser estruturada com bases no respeito. No respeito. Se não conseguimos amar, porque nesta trajetória da formação da própria família, nós começamos a descobrir quem é a pessoa que está do nosso lado. E aí a gente começa a perceber: não vai dar. Por quê? Eu a conheço. Tem um amigo espiritual e ele dizia para nós o seguinte, em alguns casos que nós atendíamos no centro espírita, casos, questões de família, e esse amigo espiritual dizia o seguinte: não adianta falar, atendendo um senhor, e falava para ele: não adianta você dizer para sua esposa que hoje você é uma pessoa fiel, sincera, honesta neste aspecto. Mas como? Eu falo com ela o tempo todo,
E ela não acredita, ela me cobra. Se eu saio e volto um pouquinho mais tarde, ela fala: onde você estava? Te peguei. Ela me cobra o tempo todo. E eu tento mostrar para ela que eu sou fiel, sincero, honesto. Aí o amigo espiritual falava assim: não adianta falar, você tem que provar para ela. Por quê? Porque em vida passada você atraía. Então ela sabe que você é traidor, que você trai. E aí, quando ela olha para você, ela está enxergando o companheiro do passado. Então não adianta você falar, prova para ela, você tem que provar. Mas como eu vou provar? Ama sempre, do lado dela, compreendendo ela, porque você fez com que ela fosse essa pessoa desconfiada, insegura no relacionamento. Então não adianta, precisamos provar. Outros casos que nós vimos, em que a pessoa dormem juntos, naturalmente, só que, segundo o amigo espiritual, quando dormem, um sai para um lado e o outro sai para o outro. Alguns saem para rezar e outros saem para a gandaia. E os espíritos sabem disso. E quando volta, a pessoa fala: não, eu sou uma pessoa boazinha. Não é, porque eu vi você ainda. Ela não sabe, ela não tem consciência disso. Mas ela viu, e isso está registrado no subconsciente dela. Por isso ela não confia, ela não acredita que a pessoa é boazinha. Muitas vezes nós damos uma de santinho, de bonzinho, mas as pessoas nos conhecem, porque elas encontram conosco à noite. E olha para a gente e fala: me engana que eu gosto. Porque a gente está enganando. Porque isso está em nós. E isso é problema nosso, que temos que trabalhar isso em nós. Mas isso faz parte da nossa sociedade, que ainda temos as nossas imperfeições, que precisam serem trabalhadas, a maioria de nós. Então, daí o Evangelho, a doutrina espírita, nos chamando insistentemente para que possamos trabalhar a nossa condição moral, espiritual, moral. E é aí que nós vamos alcançar os objetivos da encarnação. Nós reencarnamos para isso, para transcender em todos os aspectos, especialmente na moral, no aspecto da moral. Então são detalhes que parecem que não têm tanta importância, mas são detalhes que estão na nossa vida e que estão marcando a nossa vida, a nossa existência. Não possuímos ainda na Terra institutos destinados à preparação da paternidade e da maternidade responsáveis. A evolução e o aprimoramento das ciências psicológicas de hoje, porém, garantir-nos-ão no futuro semelhante evento. Institutos de formação de família. Emmanuel que fala isso. Está na fonte, então vou mostrar a fonte no final. É o Emmanuel que fala isso aí. Então, nós precisaríamos de cuidar mais dos nossos jovens que estão preparando para construir a sua família. Estão saindo de famílias diferentes, precisam ser orientados neste aspecto. Você sabe qual é a família? Você sabe como ela está? Hoje, as coisas estão muito mudadas, Então, hoje a gente vê que os encontros acontecem muito rapidamente. Então, não dá prazo nem de conhecer a família. Conhece, já estão casando, já estão nem casar mesmo. Na verdade, isso também é casamento. Vão morar juntos. E isso também é casamento. Mas não vão mais, não tem mais a preocupação de ir
no civil ou na igreja, ou para poder cumprir os protocolos sociais. Mas é um casamento que precisa ser respeitado da mesma forma quando estão juntos, né? Em qualquer circunstância que se uniram. Como devem proceder os cônjuges para bem cumprir seus deveres? Uma pergunta que fez 188, que foi feita para o Emmanuel também. O matrimônio, muito frequentemente na Terra, constitui uma prova difícil, mas redentora. É uma prova muito difícil para todos nós, para alguns mais difícil, para outros nem tanto. Mas ela é redentora, quando nós conseguimos, não é levar até o fim, porque tem gente que fala assim, não, vou levar até o fim para me ficar livre. Não é isso, não vai ficar livre, pode ter certeza. Pelo contrário, às vezes é melhor que se separem e continuem respeitando e estreitando os laços da família, porque às vezes estão juntos no mesmo teto e guerreando, né? Se atacando, destrói a si mesmo a relação e destrói aqueles que estão fazendo parte daquele mesmo teto, daquela família. Às vezes é melhor que se separem, para preservar esse instituto da família, e nós começarmos a trabalhar essa família com mais amor, estreitando os laços. Eu me afastei da família, mas os meus laços estão fortalecidos com aqueles que fazem parte da família. Isso é vitória, isso é importante, isso nos leva à redenção. É uma prova redentora, e é importante para todos nós. A noção de responsabilidade nos deveres mínimos é o ponto de partida para o cumprimento das grandes obrigações. Os deveres mínimos, detalhes. É detalhe de fazer alguma coisa. Não, não é isso. É detalhe de olhar para o outro, de trocar energias, de sentir o outro, de perceber o outro, de amar, ou de respeitar, pelo menos. Esses são os detalhes que se fala ali. Porque quando fala de detalhe, fala, ele não faz o café, ele não põe o lixo para fora. Claro, isso aí são deveres, são obrigações, que não precisa nem ser falado. O que precisa se falar é o sentimento de enxergar o outro como um ser importante na minha vida. Porque muitas vezes se olham como objetos, como objeto necessário por alguns fatores, algumas questões. Mas é preciso que a gente aprenda a se olhar como um ser importante na minha vida, que eu preciso respeitar de alguma forma, que eu preciso fazer alguma coisa para ajudar que aquele parceiro ou parceira se eleve igualmente como eu estou buscando me elevar. É de alguma forma tentar arrastar ou puxar, trazer aquela pessoa para que possa também fazer a sua jornada, caminhar no processo de elevação. E isso pode ser feito, mesmo que não estejam juntos. Se estiver juntos, melhor ainda, né? Então nós podemos fazer alguma coisa, trabalharmos de alguma forma. A luta em família é problema fundamental da redenção do homem na terra. Como seremos benfeitores de 100 ou 1000 pessoas, se ainda não aprendemos a servir 5 ou 10 criaturas? Esta é a indagação lógica que se estende a todos os discípulos sinceros do cristianismo. Nós precisamos fazer essa indagação. Às vezes eu quero fazer coisas, trabalhar fora, ajudar pessoas de fora, fazer palestras, fazer trabalhos, mas eu esqueço que tem pessoas ao meu lado que precisam da minha atenção, do meu cuidado, precisa que eu faça alguma coisa. E muitas vezes eu preciso ter consciência do que estou fazendo ou do que não fazer,
Porque às vezes tem coisas que a gente não deve fazer. Mas a pessoa quer que eu faça. Não, mas não, eu não posso ser permissível e compactuar com determinadas coisas que as pessoas fazem estando ao meu lado, porque eu estou me compactuando, né? Eu estou assinando embaixo o que as pessoas fazem, em nome de ceder, de ser permissível. Eu não tenho que ser permissível, eu tenho que ser assertivo. Assertivo. Isto deve ou não deve fazer? Não, não deve, então eu não faço. Você pode fazer isso? Não, não posso. Por quê? Porque não posso. Se der para esclarecer, ótimo. Se não der, porque muitas vezes está aqui me dizendo para não fazer, pela minha compreensão já, eu não devo fazer determinadas coisas. Temos, portanto, na família consanguínea, o teste permanente de nossas relações humanas. Precisamos estar unindo-nos, ainda que não estejamos vivendo juntos, mas estamos unidos porque conversamos, nos entendemos, traçamos planos, nos apoiamos, nos ajudamos, nos respeitamos. Tem famílias que agem assim. Nós podemos aprender a fazer isso também. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Paulo, Timóteo 5:8. Então é cuidar da família. É importante que nós possamos refletir sobre estas questões de família. O nosso momento é um momento importante, muito importante, socialmente, do planeta. E quando eu falo socialmente, eu estou falando em todos os aspectos sociais, especialmente de família. Porque todas as demais questões que surgem na nossa sociedade, a maioria delas tem origem na família. E se a família não está bem estruturada, os problemas vão surgindo e nós não temos como atendê-los, solucioná-los. Então, vamos cuidar da família, estaremos cuidando da sociedade. Vamos cuidar da família, estaremos construindo um mundo melhor. Vamos aprender a conjugarmos o verbo amor. O Cristo nos ensinou e nos ensina sempre. A doutrina espírita vem vivificar em nós, na nossa consciência, o amor, as questões do amor. Os laços sociais são necessários no progresso e os laços de família estreitam os laços sociais. Eis aqui porque os laços de família são uma lei natural. Deus quis que os homens aprendessem assim a amarem-se como irmãos. Isso é uma parte da resposta da questão 774 do Livro dos Espíritos, que trata do assunto, lei de sociedade. Então, é uma parte da questão, mostrando para nós que família, os laços de família são uma lei natural. Terceira parte do Livro dos Espíritos, leis naturais, leis de Deus. Eu gosto sempre de repetir a primeira lá. O que é lei natural? Lei natural é lei de Deus, a única verdadeira para a felicidade do homem. O homem só é infeliz quando dela se afasta, da lei natural. Então, quando nós nos afastamos da lei natural, quando nós nos afastamos da responsabilidade de família, nós estamos contrariando a lei natural. E ela vai nos chamar a prestar contas. Não é? Responsabilidade de família. Estou repetindo isso por quê? Porque nós precisamos entender o que é responsabilidade de família. Porque muita gente fala, não, a responsabilidade é eu estar lá dentro da família e fazendo horrores lá dentro. Não é.
Purificadas as afeições acima dos laços do sangue, o sagrado instituto da família se perpetua no infinito, através dos laços imperecíveis do espírito. Nós temos laços espirituais uns com os outros. Quando nascemos numa mesma família, numa mesma família ou constituímos uma família, nós temos laços espirituais. Não é por acaso que nós nos unimos. Não é por acaso. As leis estão imperando, estão trabalhando para que nós possamos nos encontrarmos e estabelecermos a união, o casamento, a família, estruturar a família, onde eu vou nascer. Tudo, as leis estão imperando, porque temos esta energia que nos une. O lar constitui, portanto, o cadinho redentor das almas endividadas. São núcleos que proporcionam àqueles ali em experiência aprenderem a conjugar o verbo amor. Dentro do lar nós aprenderemos muito mais fácil. Eu amo muitas pessoas, eu amo todo mundo, mas se eu não amar aqueles que estão na família, eu não estou aprendendo, porque lá na família muitas vezes eu tenho que aprender a perdoar também, a ceder. Então é diferente de fora, onde as pessoas só fazem o que me agrada. Aí é fácil, qualquer um de nós vamos amar mesmo, né? O tempo hoje, tempo que eu falo é o tempo do planeta, exige de cada um de nós refletirmos sobre o amor, começarmos a exercitar este sentimento em nós, o amor pelas coisas, o amor pelo planeta, o amor pelas pessoas, pelas crianças, pelos animais, pela natureza. Isso é exercício de amor. Eu preciso aprender a exercitar o amor, a exercitá-lo em mim. Eu vou começando a exercitar e esta energia vai se avolumando, crescendo e vai se estendendo. E de repente eu estou amando as pessoas também. Nós percebemos pessoas que conseguem muito facilmente amar os animais, mas não conseguem amar pessoas, porque os animais não cobram, estão sempre ali agradando. As pessoas cobram, exigem. As pessoas têm vontades, têm desejos, têm pensamentos, têm mágoas, têm revoltas, insatisfações, que eu preciso estar trabalhando com estas pessoas. Tudo isso que é construção do amor, construção de uma família. Que família? A família universal. Nós estamos no caminho da construção da família universal. Todos começaremos a nos enxergarmos e amarmos-nos como uma verdadeira família universal. Esta é a proposta do Cristo. E só vamos conseguir se aprendermos a amar, se exercitarmos em nós o sentimento do amor. Amar tudo, como Francisco de Assis nos ensina. Por que está tirando o sapato para andar na terra, nas pedras, mestre? E ele responde: para não ferir as minhas irmãs pedras. Isso é amor. Amor é natureza. Nós estamos distantes. Não conseguimos fazer como Francisco de Assis, mas poderemos aprender a amarmos uns aos outros, respeitando onde quer que estejamos, florindo onde Deus nos plantou. Onde estivermos, vamos florir, agradecer, sorrir e extravasar o sentimento de amor. Só assim nós vamos construir esta família, que é a família universal. Perguntas, Lívia? Laços de Família 2, dia 28/12/2023. Boa noite, gente.
quais seriam as consequências para a pessoa que foge aos compromissos assumidos na espiritualidade aqui na Terra com seus familiares? Tipo, abandono afetivo com o filho. As consequências, naturalmente, tudo, como nós falamos, das leis naturais, tudo que nós fazemos, praticamos, que fere as leis naturais, nós teremos responsabilidades perante as próprias leis. No Livro dos Espíritos, na terceira parte, fala das leis naturais, mas tem questões no Livro dos Espíritos que fala dos deveres dos pais para com seus filhos, até uma certa idade. Depois é responsabilidade dele, porque ele veio também para viver a vida dele. E muitas vezes nós temos responsabilidades com os nossos filhos e queremos carregá-los nas costas até ele casar e ter filhos e constituir a sua própria família. Nós queremos carregar a responsabilidade dele. A responsabilidade da vida dele é dele. Em determinada idade, tem países que a idade é bem pequena, bem tenra. Tem países que a idade é mais avançada. Nós devemos, com os nossos filhos, educá-los para que, em determinado momento da sua vida, da adolescência, saindo da adolescência, ele já assuma as responsabilidades perante sua vida. E nós não temos mais deveres com ele. Sim, temos deveres de educá-lo como temos com qualquer pessoa. Temos dever de ajudá-lo nas suas dificuldades, como temos com qualquer uma outra pessoa, né? E possamos estar cumprindo com o nosso dever com ele, dentro do que estabelece as leis de Deus. Mas se o pai abandona, ele está perdendo uma oportunidade, né? Está ferindo, como eu disse, está ferindo as leis de Deus. E aí ele está perdendo uma grande oportunidade, principalmente pais e filhos. Porque não existe ex-pai. Por isso que nós falamos que a família, quando há a separação do casal, ainda as coisas caminham de uma forma bem compreensível no plano espiritual. Mas ex-pai, ex-filho, não existe. Então, quando há esta separação, segundo alguns espíritos, nós estamos nos comprometendo de alguma forma que isso estará registrado no nosso corpo espiritual. E na próxima encarnação isso aparece. Quando perdoamos uma pessoa, podemos ficar sem conversar com ela? Que devemos procurá-la? Mesmo quando essa pessoa é especial para nós e família, que Deus te ilumine. Entendeu? Sempre temos que aprender a perdoar, né? Quantas vezes está lá no Evangelho, né? Então temos que aprender a perdoar sempre. Devemos sim, por que não procurar a pessoa? Agora tem algumas questões que eu às vezes falo que nós espíritas, nós queremos fazer com que as pessoas façam coisas que não está na nossa condição de fazermos. E muitas vezes nós nos desentendemos com pessoas e não conseguimos voltar ao entendimento, procuramos a pessoa para o entendimento e não temos respostas. E muita gente fala, não, temos que insistir. Não, nós estamos sendo desrespeitosos com a pessoa, ela não quer conversar comigo. Então eu tenho que respeitar, é um direito dela não querer. Eu a maltratei, ela está magoada, então tem que esperar o momento certo, a hora que ela quiser. Se eu quero realmente reconciliar, eu tenho que fazer isso, esperar o momento certo. E não ficar, muitas vezes eu fico mais chato ainda, e vou magoá-la mais ainda, quando eu começo a insistir e querer obrigar a ela a me perdoar. Ela tem direito de não me perdoar. E isso aí é problema para ela? Sim. Ela vai responder à lei, mas é ela com a lei. Mas ela tem direito. Eu a magoei. Ah, não tem direito? Tem sim. Tem, porque nós somos seres humanos. Uma das coisas que nós precisamos entender, nós queremos nos colocar como espíritos desencarnados e evoluídos. Não somos.
Nós somos seres humanos no corpo físico que sentimos dor, mágoa, ressentimento. Então nós temos que entender isso, que esses sentimentos que nós trazemos, nós estamos trabalhando eles, mas ainda não conseguimos vencê-los. Então muitas vezes nós precisamos aprender a trabalhar com estes sentimentos que temos ainda. O que fazer com o irmão idoso que necessita de ajuda, porém não aceita, mas está prejudicando o lar onde mora com sua mãe idosa acamada? Essa pessoa é parente do irmão idoso? Deve ser, né? Porque se é parente, no Livro dos Espíritos também fala, não lá na terceira parte, mas fala numa questão lá sobre o nosso compromisso com a pessoa idosa, a nossa responsabilidade com a pessoa idosa. Então temos que ter cuidado com os idosos. Eu estou falando assim, brincando assim, sabe por quê? Quando eu fiz 60 anos, tem um amigo meu, a gente viajava muito fazendo palestras, e aí ele falava: Zé, eu fui lá em Divinópolis e pedi um cartão de acompanhante de idoso. Eu falei assim, por quê? Aí eu falei, já vem alguma coisa. Eu falei assim, porque eu estou te acompanhando sempre, então aonde você for eu apresento o cartão que eu sou acompanhante do idoso, porque eu quero cuidar de você. Então nós precisamos sim cuidar do idoso, temos responsabilidade, e quando a pessoa não quer ser cuidada, temos que respeitar ou acionar as redes de cuidados, né? As redes de saúde, porque tem cuidados, tem recursos para cuidar dessas pessoas, porque muitas vezes ela está colocando a vida dela em risco, e da mãe, né? Ela precisa de alguns cuidados, de alguma orientação, e muitas vezes não cabe a mim, se eu não sou da família. Se eu sou da família, eu preciso ver o que fazer, né? Mas não cabe a mim, eu não sou cristão, eu tenho que fazer? Sim, tem que fazer, mas a pessoa não quer. Eu não posso obrigar. Eu posso acionar a família, eu posso acionar a rede de cuidados, autoridades, sim, tudo isso eu posso fazer, mas forçá-lo a aceitar a ajuda que eu vou lhe oferecer, eu não posso fazer. Como agir quando a família só lhe oferece problemas, enquanto em seu lar está em harmonia e acaba sendo afetado com essas turbulências? Enquanto o seu lar está em harmonia, o lar da família? Como agir quando a família de fora, né? Eu casei e a minha está em harmonia, e a família de fora acaba afetando a minha família. O que eu devo fazer? Algum membro de família que tem uma outra família, né, uma outra constituição. Eu preciso manter a harmonia do meu lar, da minha família. Parece ser uma atitude egoísta, né? Mas é meu compromisso primeiro. O outro eu vou auxiliá-lo, não é? Se ele está em desarmonia, eu devo, como cristão, me aproximar sempre e levar tudo que eu tenho de recursos, de conhecimento, para ajudá-lo. Mas ele precisa se responsabilizar pela sua própria família, porque é a família dele. Os cuidados da família ele precisa ter, porque senão ele não aprende com a família dele, porque eu estou exercendo o papel dele. Dentro do contrato familiar, sinto que minha família não teve uma formação no plano espiritual, pois eu vivi muitos problemas inaceitáveis socialmente falando. Eu mesmo passo por problemas que não entendo e vivo me perguntando, por que isso? Acho que esses traumas me atrapalham pessoalmente, profissionalmente, infelizmente. Pode ter certeza que houve sim um planejamento no plano espiritual. Só que o planejamento é de acordo comigo, com a minha evolução, com a evolução da família, com a evolução dos membros que farão parte da minha família. Não é de acordo com o que eu queria que fosse. Então está tudo dentro de um planejamento. E não esquecemos com Herculano Pires, quando ele diz que
Nós estamos aqui para transcender. Vamos chegar e voltar melhor. Então, a proposta, eu nasci numa família complicada, com uma série de conflitos, dificuldades, eu preciso aprender a vencer. Este é meu esforço, é isso que vai me fazer crescer, vai me fazer evoluir, transcender. Então, as minhas dificuldades, eu preciso trabalhá-las de alguma forma, buscar recursos, orientação, centro espírita, mas o planejamento espiritual, sim, houve. Ninguém nasce sem um planejamento espiritual. Não consigo aceitar o abuso de pai com filha. Com filha? Ninguém deve aceitar abuso, né? De forma nenhuma. E nem de amigo, de parente, de conhecidos. Abuso é abuso. Principalmente nesta condição de pais e filhos. Aquele que tem a responsabilidade de educar, de trazer ao mundo, orientar, apoiar, auxiliar no desenvolvimento e crescimento deste espírito, desta alma, o desrespeita, abusa e faz com que este espírito perca o respeito por si mesmo, perca a condição de ser humano confiante na sociedade, confiante em Deus, confiante no planejamento divino, começa sim a acreditar que não teve planejamento, que está aqui abandonado, mas nenhum de nós estamos abandonados. Se nós temos consciência de alguém que passa por abuso, ou que está sofrendo abuso, nós temos por dever acionar os recursos, as leis, as autoridades. É dever de cidadão, é dever nosso, de espírita principalmente, e orientar, não é só acusar e afastarmos, virarmos as costas, porque aquelas pessoas, o abusador e o abusado, precisam de apoio, de ajuda, de orientação, né, de correção, que as autoridades farão, mas precisam também de orientação. A nossa proposta como espírita, como evangélicos, é orientar, apoiar, ajudar as pessoas a superar essas dificuldades que muitos estão vivendo no nosso planeta. Se reencarnarmos para evoluirmos e reparar nossos erros de outra vida, e nessa vida cometemos o mesmo erro, como vai ser? Segundo alguns espíritos, muitos de nós somos essas pessoas. Estamos reincidindo nos erros, repetimos os mesmos erros, infelizmente. E é muito comum na nossa sociedade. Não temos que apontar o dedo para ninguém, porque nós, atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Dentro das minhas preces e orações, eu peço ao Pai, a cada dia, que me ajuda para que eu não repita os mesmos erros das últimas encarnações. Eu sei. Eu, agora encarnado, eu sei dos meus erros de últimas encarnações. E só de saber arrepia. Não é muito bom nem de lembrar. E aí eu peço a Jesus, peço a Deus, que me ajude, para que eu não repita os mesmos erros, para que eu possa realmente superar estas más tendências. Como ouvir mais intensamente a nossa intuição? A intuição, todos nós somos seres intuitivos. Precisamos e devemos exercitar a nossa intuição. A nossa intuição é quando nós entramos em meditação, é quando nós visualizamos, começamos a visualizar evolução, desenvolvimento, paz no planeta, família feliz, família social reconstruindo, ainda que a minha família esteja em frangalhos, mas eu começo a visualizar, eu começo a pensar,
eu começo a extravasar este sentimento, essa vontade, e pode ter certeza que neste exercício a espiritualidade começa a perceber a minha vontade de acertar, a minha vontade de fazer diferente, a minha vontade de amar mais, a minha vontade de auxiliar o desenvolvimento nosso e do planeta, e começam a nos intuir neste nosso processo evolutivo. A intuição nos nossos momentos de meditação e de prece. Nós já estamos exercitando a intuição. E é só nós prestarmos atenção. Muitas vezes não prestamos atenção. A espiritualidade está o tempo todo nos chamando a atenção para detalhes, para questões, e a gente passa batido. Quando a gente percebe, fala, nossa, eu tive essa ideia, eu tive essa intuição e não dei valor. Isso acontece conosco. Vamos aprender a utilizar os nossos recursos espirituais que nós trazemos na nossa, incorporamos na nossa personalidade aprendizados ao longo da nossa trajetória evolutiva. Muito aprendizado. Nós temos conhecimento, condições suficientes para nos transformarmos e contribuirmos na transformação do planeta. Muito obrigado a todos.